pessoal! Este trabalho foi desenvolvido para o MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos, turma JEP-T 44 da Paulista, da Fundação Getúlio Vargas. Disciplina Jogo de Negócios, ministrada pelo professor Marco Coggi. Os integrantes da equipe do Escritório de Projetos PMTOP são Alaide Herculano, Carla Gualberto, Elane Cunha, eu, Juliana Nogueira, Naf Damasceno, Rubem De Simone e Rafael Fagundes. Lizarbe é o quinto maior país do planeta Red, localizado no continente Acirema. A nossa equipe, PMTOP, faz parte do Ministério de Planejamento de Lizarbe, responsável pela governança dos métodos de gerenciamento de projetos, programas e portfólio. Nós vamos apresentar como gerenciamos os projetos e portfólio. Com base nos objetivos estratégicos de Lizarbe, são realizadas as seguintes atividades: identificação dos projetos associados a cada objetivo estratégico, categorização dos projetos por similaridade, determinação de um modelo de avaliação contendo os critérios, pesos e nota de avaliação, seleção, priorização e balanceamento dos projetos. Lizarbe possui 9 objetivos estratégicos. Primeiro, Aliança por um Lizarbe mais justo, política cidadã baseada em princípios e valores, educação para a sociedade do conhecimento, economia para uma sociedade sustentável, proteção social, qualidade de vida e segurança para todos os lizarbianos, cultura e fortalecimento da diversidade, política externa para o século XXI e combate à corrupção. Para cada objetivo estratégico, foi identificado pelo menos 2 projetos, conforme mostrado nesta figura. Apenas para citar como exemplo, para o objetivo estratégico 7, Cultura e Fortalecimento da Diversidade, os projetos Saci Pererê, Multiplica e Ali Ele foram identificados. O próximo passo foi realizar a categorização dos projetos por afinidades. Nós definimos as categorias Cultura, Política, Inclusão Social, Sustentabilidade e Segurança. Para a avaliação dos projetos, foram identificados os critérios, pesos e notas. Utilizamos 8 critérios para realizar a avaliação dos projetos: ROI, riscos operacionais, payback, inovação, gap de conhecimento técnico, dependência de terceiros, regulatório e gestão de imagem. Para cada projeto, foram atribuídas notas em relação a cada critério identificado no processo de avaliação. Em seguida, foi realizada a multiplicação das notas pelos pesos, criando uma média para cada critério. Ao somar as colunas das médias, foi obtido o ranking dos projetos. O último passo é a realização do balanceamento do portfólio, que se refere ao processo de organização de componentes priorizados no agrupamento que representam o melhor potencial para atingimento dos objetivos estratégicos de Lizarbe. Neste gráfico, há 5 categorias de projetos: segurança, sustentabilidade, inclusão social, cultura e política, alinhada aos 9 objetivos estratégicos de Lizarbe. O tamanho da bolha reflete o porte do projeto, onde a bolha pequena representa projetos pequenos, bolha média, os projetos médios e bolha grande representa os projetos grandes. As cores representam a duração do projeto, organizadas em azul, curto prazo, verde, médio prazo e amarelo, longo prazo. Podemos observar que temos 7 projetos de curto prazo, 3 projetos de médio prazo e 3 projetos de longo prazo. Os maiores projetos estão nas categorias Cultura e Política, já os menores estão nas categorias Segurança, Sustentabilidade, Cultura e Política. Em relação ao gerenciamento de projetos, vamos detalhar como a equipe do PMTOP inicia, planeja, executa, monitora, controla e encerra os seus projetos.
Com base na análise do portfólio, o projeto escolhido foi o Car Wash Operation. E aqui está representada a WBS desse projeto, com as fases de gerenciamento do projeto, investigação, planejamento jurídico e encerramento. O primeiro fluxo a ser mostrado é o de iniciação. As cores do fluxograma representam as áreas do conhecimento do guia PMBOK, onde no fluxo de iniciação, as áreas de integração está representada em amarelo e stakeholder está representada em cinza. Com base no estudo de viabilidade aprovado, as demandas são priorizadas e organizadas com o objetivo de elaborar o termo de abertura do projeto. O gerente do projeto é designado e realiza o mapeamento dos stakeholders do projeto e seus principais interesses. O termo de abertura do projeto contém, por exemplo, objetivos do projeto, justificativas, premissas, restrições, riscos e necessidades. O próximo fluxo mostrado detalha como realizamos o planejamento do projeto. Com a TAP aprovada, a lista de stakeholders é revisada. Para a coleta de requisitos, utilizamos as técnicas entrevista, brainstorming e prototipação. Todas as necessidades são documentadas e aprovadas pelos stakeholders. Com base nisso, a WBS e o dicionário da WBS são criados. Para cada pacote de trabalho da WBS, realizamos a análise Make or Buy. Se o pacote for Make, identificamos todas as atividades a serem realizadas pela equipe do projeto, as durações, recursos físicos e humanos e os custos são estimados. O próximo passo é a realização do brainstorming para a identificação dos riscos do projeto. Os riscos identificados devem ser analisados de forma qualitativa e quantitativa, e os planos de resposta devem ser criados. Com isso, as reservas do projeto são definidas e utilizadas na elaboração do orçamento do projeto. Além disso, devem ser definidas as métricas de qualidade com base nas folhas de verificação e critérios de qualidade. Já se o pacote for Buy, o primeiro passo é criar um mapa de aquisições, ou seja, a lista de todos os itens a serem contratados pelo projeto. Em seguida, a RFP e o contrato são criados. Deve ser realizada a análise dos riscos de forma semelhante ao mostrado no pacote Make, auxiliando na determinação do orçamento do projeto. Todas as informações são documentadas no plano do projeto e são apresentadas na reunião de kick-off. Os stakeholders devem aprovar esse documento para iniciarmos a execução do mesmo. O próximo fluxo detalha como realizamos a execução do projeto. Para contratar um fornecedor, enviamos a RFP para pelo menos 3 fornecedores candidatos, equalizamos as propostas, utilizando os critérios de seleção definidos e então selecionamos o fornecedor e assinamos o contrato. A partir desse momento, o fornecedor deve executar a sua própria WBS do contrato. Quando a nossa equipe executa as atividades do projeto, o nosso primeiro passo é selecionar os membros da equipe e verificar se eles estão capacitados. Caso não estejam, iniciamos o processo de treinamento. Em seguida, é realizada a reunião de alinhamento com todos os envolvidos para a distribuição das tarefas do projeto. Ao final da execução das tarefas, é realizada a avaliação de desempenho. Tanto para as atividades Make quanto Buy, são realizadas auditorias da qualidade, e os resultados são comunicados nas reuniões de alinhamento do projeto e documentados nos relatórios de status. Em caso de necessidade de mudanças, elas precisam ser avaliadas e aceitas pelos stakeholders mapeados antes da equipe implementá-las. O próximo fluxo detalha como realizamos o monitoramento e controle do projeto. Com a atividade terminada, o gerente do projeto deve realizar a avaliação da entrega, utilizando os critérios de aceitação definidos durante o planejamento. Se a entrega não for aceita, o motivo da rejeição deve ser registrado e o gerente do projeto deve avaliar a necessidade de mudança. Todas as mudanças identificadas devem ser documentadas, seus impactos analisados e revisados no comitê de mudança. Este comitê deverá aceitar ou rejeitar cada mudança e somente as aprovadas deverão ser implementadas.
Com a entrega aceita, as informações do desempenho devem ser coletadas, cronograma, orçamento e riscos devem ser revistos e o termo de aceite da entrega é emitido. Se a entrega estiver relacionada a um fornecedor, o pagamento a ele deve ser liberado. Para a formalização da entrega, é realizada uma reunião de alinhamento com os stakeholders do projeto e as documentações são atualizadas. O último fluxo detalha como encerrar o projeto. Se foi contratado um fornecedor, após a aceitação da entrega, os dados contratuais devem ser aferidos e verificado se o fornecedor cumpriu todos os requisitos do contrato. Em caso positivo, o contrato deve ser encerrado e todas as pendências financeiras quitadas. Já em caso negativo, deve ser registrado o motivo da rejeição e a WBS do contrato deve ser reavaliada. Se os pacotes de trabalho foram realizados internamente, o gerente do projeto deve obter os registros do projeto, identificar os casos de sucesso e insucesso e comemorar a entrega do projeto com a equipe, formalizando essa etapa com um termo de aceite do projeto. É importante ressaltar que nesse momento é realizada uma pesquisa de satisfação, tanto com o cliente quanto a equipe do projeto, com o objetivo de identificar as lições aprendidas. E assim, finalizamos nosso último trabalho do MBA e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Marco Coggi por toda a paciência e aprendizado durante o curso.